Imagine por um instante que você acorda amanhã e descobre que o trabalho não existe mais. Não porque o mundo virou um paraíso, não porque todos ficaram ricos, mas porque simplesmente não há mais necessidade de você. Agora, imagine que essa ideia não veio de um filme de ficção científica, não veio de um livro distópico, veio da boca do homem mais influente do planeta quando o assunto é tecnologia, inteligência artificial e o futuro da humanidade. E o mais assustador de tudo, ele disse isso sorrindo, como se estivesse anunciando algo maravilhoso. Pouca gente percebeu, pouca gente comentou, mas quem entendeu ficou arrepiado. Elon Musk voltou a aparecer em público. Depois de um longo período longe dos holofotes, ele não escolheu qualquer lugar. Ele não apareceu em um podcast. Não foi em um evento casual. Ele reapareceu no coração do poder financeiro global, no Oriente Médio. Mais especificamente, em um evento que quase ninguém fora do circuito econômico costuma acompanhar, mas que define o rumo do mundo. Um Fórum Internacional de Investimentos, onde chefes de Estado, CEOs de megacorporações e arquitetos do futuro se encontram longe do olhar do cidadão comum. Ali, naquele palco, não estava apenas Elon Musk. Estava também o CEO da NVIDIA, a empresa que hoje literalmente sustenta a inteligência artificial moderna. Sem os chips da NVIDIA, não existe ChatGPT. Não existe IA generativa, não existe automação em massa e não existe esse novo mundo que está sendo prometido. E é exatamente por isso que aquele palco era tão simbólico, porque ali não estavam dois empresários, ali estavam dois pilares do novo sistema. Quando perguntaram a Elon Musk como ele enxergava o futuro da humanidade, a pergunta parecia simples. Mas a resposta foi uma das coisas mais perturbadoras já ditas publicamente por alguém com tanto poder. Ele não hesitou e nem desconversou. Ele disse com todas as letras que a inteligência artificial vai tirar todos os empregos. Não alguns, e nem a maioria, mas todos. E então, como se isso não fosse grave o suficiente, ele completou com uma frase que deveria ter feito o mundo inteiro se levantar da cadeira. No longo prazo, o trabalho será opcional. Pare por um segundo. Respira fundo. Pensa no peso dessa palavra. Trabalho não como algo escasso, mas como um hobby. Trabalho não como meio de sustento, mas como um passatempo. Algo que você faz se quiser. Segundo Elon Musk, trabalhar no futuro será como praticar um esporte, jogar videogame ou plantar um jardim por diversão. Se você quiser, você trabalha. Se não quiser, não trabalha. E o dinheiro? O dinheiro, segundo ele, se tornará irrelevante. Nesse momento, muita gente aplaudiu. Muita gente sorriu. Muita gente pensou finalmente um mundo melhor. Mas quase ninguém fez a pergunta certa. Irrelevante para quem? Opcional para quem? Controlado por quem? Para explicar sua visão, Elon Musk usou uma analogia aparentemente inocente. Ele disse algo como: hoje você pode ir ao mercado e comprar vegetais prontos, ou, se quiser, pode cultivar no seu quintal. Porém, cultivar dá trabalho, é mais difícil, mas algumas pessoas ainda fazem porque acham interessante. E então ele completa: no futuro, o trabalho será assim. Percebe o truque? Ele está dizendo, nas entrelinhas, que produzir o próprio sustento é uma perda de tempo, que o sistema será tão eficiente, tão abundante, tão perfeito, que trabalhar será quase uma excentricidade. Mas o que ele não menciona, e isso é fundamental, é que quem controla a produção controla tudo. Ele não fala sobre a qualidade da comida, não fala sobre dependência, não fala sobre autonomia, não fala sobre liberdade. Ele pinta um mundo onde tudo é entregue pronto, mas não explica quem entrega, sob quais condições e o que acontece se você não se comportar como esperado. E aqui começa algo muito mais profundo. Porque Elon Musk não está improvisando essas ideias.
Ele não tirou isso da cabeça ontem. Essas ideias vêm de décadas de leituras, principalmente de ficção científica. Ele mesmo já citou diversas vezes livros que moldaram sua visão de mundo. Histórias que falam sobre impérios galácticos, superinteligências, sociedades pós-humanas e mundos onde o indivíduo deixa de ser relevante. A ficção, para ele, não é entretenimento. E é por isso que essa fala não é apenas uma opinião. Ela é um aviso. Quando ele diz que, se a inteligência artificial e a robótica continuarem avançando, algo que ele considera inevitável, o dinheiro perderá sua função, ele não está fazendo poesia. Ele está descrevendo um sistema onde a escassez deixa de ser mediada pelo mercado e passa a ser mediada por poder. Em um dos trechos mais preocupantes de toda a palestra, ele afirma: ainda haverá limitações, como eletricidade, massa e as leis fundamentais da física. Mas, em algum momento, a moeda se torna irrelevante. Essa frase deveria ter causado pânico, porque quando alguém diz que só existem 3 limitações de poder, ele está dizendo implicitamente que todo o resto foi superado: eletricidade, recursos materiais e leis da física. Ou seja, quem controla a energia, quem controla os minerais e quem controla a tecnologia, controla absolutamente tudo. E sem perceber, ele revela algo ainda mais grave: que estamos caminhando para um mundo onde o ser humano comum não tem mais meios próprios de sobrevivência, sem trabalho, sem dinheiro e sem produção independente. Dependente de um sistema que promete abundância, mas entrega condicionalidade. E aqui entra um padrão histórico que quase ninguém gosta de lembrar. Sempre que uma ideia extremamente perigosa precisa ser aceita, ela é apresentada como um presente, como uma libertação e um avanço moral. Ninguém diz, vamos controlar você. Dizem, vamos cuidar de você. Ninguém diz, você não terá escolha. Dizem, você não vai mais precisar se preocupar. E é exatamente isso que começa a se desenhar nesse discurso. Porque um mundo sem dinheiro não é automaticamente um mundo livre. Na verdade, pode ser o oposto. Um mundo onde o acesso à energia, à comida, à moradia e aos serviços depende de pontuações, regras e comportamentos. Um mundo onde o trabalho é opcional, mas a obediência não. E essa não é uma paranoia moderna. Essa lógica já foi descrita com detalhes assustadores por pensadores que estudaram exatamente esse tipo de transição. Um deles fez isso há mais de 20 anos. E quando você entender o que ele previu, vai perceber que o que Elon Musk disse naquele palco não foi um devaneio. Foi apenas mais uma peça sendo colocada no lugar. Você precisa conhecer o nome de um homem que quase ninguém menciona, mas que talvez tenha sido um dos mais proféticos pensadores do século XXI. E o nome dele é Hugo de Garis. No início dos anos 2000, quando inteligência artificial ainda era vista como algo distante, quando robôs humanoides pareciam coisa de filme e quando ninguém falava em ChatGPT, Hugo de Garis já fazia um alerta que foi completamente ignorado. Em 2005, ele lançou um livro com um título que hoje soa quase como um presságio: The Artilect Wars, Cosmists vs. Terrans. Na época, muita gente riu, chamaram de exagero e disseram que era paranoia acadêmica. Mas agora, 20 anos depois, as peças começam a se encaixar de uma forma assustadora. Hugo de Garis criou um termo que você precisa entender, porque ele explica tudo o que estamos vivendo agora. Ele chamou de Artilect. Artilect vem de Artificial Intellect, ou seja, intelecto artificial. Mas não qualquer inteligência artificial. Ele falava de superinteligências, máquinas com capacidade computacional trilhões de vezes superior ao cérebro humano. Máquinas capazes de projetar outras máquinas, capazes de reescrever códigos e de otimizar a própria evolução. Em outras palavras, máquinas que não precisam mais de nós. E aqui vem o ponto central da teoria dele. Hugo de Garis
Dizia que, no momento em que a humanidade percebesse que essas máquinas não apenas ajudariam, mas substituiriam completamente o ser humano, a sociedade não reagiria de forma pacífica. O mesmo homem que disse que se você não consegue vencer a inteligência artificial, deve se juntar a ela, foi dito em uma conversa real, pública. A ideia é simples e brutal. Quem não se adaptar, ficará para trás. E Hugo Degares dizia algo ainda mais grave. Ele afirmava que quando essa divisão se tornasse clara para a população, o mundo não viveria apenas debates ideológicos, viveria conflitos reais, culminaria em algo que ele chamou de gigamorte. Não necessariamente em uma guerra clássica entre humanos e máquinas, mas em conflitos humanos provocados por visões incompatíveis de futuro. E o mais assustador não é o que ele previu em 2005. O mais assustador é perceber que em 2025 os primeiros sinais disso já estavam aqui. Quando você vê governos investindo pesado em automação total e cidadãos comuns sem saber como vão sobreviver, quando você vê uma elite tecnológica falando em abundância, enquanto a maioria luta para pagar contas básicas, isso não é coincidência. É exatamente o tipo de tensão que Hugo Degares descreveu. E aqui entra um detalhe crucial. Ele dizia que o conflito não começaria quando as máquinas dominassem o mundo. Começaria quando as pessoas percebessem que se tornaram desnecessárias. E é exatamente isso que está começando agora. Porque perder o emprego não é só perder renda, é perder identidade, propósito e é perder lugar no mundo. Durante séculos, o trabalho foi mais do que sobrevivência. Foi pertencimento, foi dignidade. E quando isso desaparece, o que sobra? Essa é a pergunta que ninguém no palco daqueles eventos quer responder. Eles falam em renda básica universal, falam em abundância, em liberdade, mas não falam sobre o vazio existencial. Não falam sobre o caos social. Não falam sobre o conflito inevitável entre quem controla as máquinas e quem depende delas. Então agora você entende. O que Elon Musk disse naquele palco não foi um comentário solto. Não foi uma provocação ou um exercício intelectual. Foi um sinal. Quando ele diz que o trabalho será opcional, que o dinheiro se tornará irrelevante, que as únicas limitações restantes serão energia, matéria e leis da física, ele está dizendo nas entrelinhas que o poder humano comum acabou. Porque em um mundo onde você não produz, não decide, não cria e não trabalha, você acaba dependendo. E dependência nunca foi sinônimo de liberdade. E o mais inquietante de tudo é que enquanto você assiste esse vídeo, as decisões já estão sendo tomadas. Os sistemas já estão sendo construídos. E o futuro já está sendo desenhado, sem que a maioria das pessoas sequer perceba. Se você quer continuar entendendo o que está sendo construído, como isso afeta diretamente a sua vida e o que ainda pode ser feito enquanto há tempo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e assista ao próximo conteúdo que está aparecendo na tela agora, porque o que está vindo não vai ser anunciado no jornal. E quem entende antes não entra em pânico depois. Eu sou o Agente Secreto e nos vemos no próximo vídeo.